E ao lado vocês estão observando um polvo. O polvo é um animal cefalópode, porque apresenta a cabeça bastante desenvolvida. Esse animal não apresenta concha, como vocês estão observando. Ele não apresenta nem interna e nem externa sua concha. Filo dos artrópodos. Representando aí o filo dos artrópodos, você tem o camarão, que de uma importância muito grande, a parte econômica, e também vocês estão observando o siri. A característica principal desse grupo são as patas articuladas. Esses animais também apresentam um exoesqueleto bem desenvolvido. Nós temos agora o filo Echinodermos, representante a bolacha da praia. Muitos alunos encontram esse animal, bolacha da praia, e confundem com a estrela do mar, mas essa é a bolacha da praia. Outro representante, o ouriço. Esse representante dá para nós observarmos a principal característica dos equinodermos, que é a presença de espinhos cobrindo o corpo do animal. Equino é espinho na pele do animal. Então nós acabamos de estudar os principais representantes dos grupos dos invertebrados. Observem que nós colocamos as principais características, tem que se aprofundar aí para conhecer um pouquinho mais sobre esses animais. Mas é só para você aí de casa ter uma noção de quais são os representantes do grupo dos invertebrados. Mas agora nós vamos conhecer também os representantes dos grupos dos vertebrados, que são aqueles animais que apresentam vértebras. Esses animais estão num grupo maior, que é o grupo dos cordados, que são os animais que apresentam fendas branquiais, apresentam notocorda e apresentam também tubo nervoso dorsal, como é o nosso caso. Observe então os representantes desse grupo. Os cordados têm os protocordados, que são os primitivos. São os animais mais simples, os cordados mais simples. O representante aí é o anfioxo, muito utilizado na embriologia. Os vertebrados nós temos então o ciclostomado. Observe a boca circular desse animal. É um animal marinho que parasita os peixes. Nós temos dentro do grupo dos peixes os que são classificados como cartilaginosos, como o tubarão, a raia e o cação. E nós temos os peixes ósseos, como a sardinha, o lambari. Anfíbios. Esse animal é um animal de transição, onde nós vamos ter a vida aquática servindo apenas para o seu processo de reprodução. E a partir da fecundação na água, nós vamos ter o desenvolvimento larval, que é o girino, e com isso o animal começa a se desenvolver no ambiente terrestre, mas ainda depende da água para o processo de reprodução. Então é um animal que tem uma vida ambígua. Répteis. Então nós temos um representante aí dos répteis, tartaruga. Não podemos esquecer que esse grupo são os primeiros conquistadores do ambiente terrestre. Eles apresentam algumas características, como a pele seca, justamente para suportar a temperatura ambiental. As aves, então representando aí as aves, nós temos os animais que apresentam a característica da presença de penas. Esses animais também apresentam uma característica de homeotermia, são animais de sangue quente. Homeotérmicos são os animais cuja temperatura corpórea é constante. Temos os mamíferos, representando os mamíferos, os golfinhos, representando os animais aquáticos. Além dos mamíferos aquáticos, nós temos também os mamíferos terrestres, os mamíferos voadores. A principal característica dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias. Esses animais, a fêmea, alimenta os seus filhotes. E também nós vamos encontrar nesse grupo o desenvolvimento da placenta. Então a fêmea abriga os seus filhotes que passam a ser alimentados através da placenta, uma bolsa, mas que nós não encontramos em todos os seus representantes. Por exemplo, o canguru é um animal marsupial.
Ele apresenta o marsúpio, que é uma bolsa que envolve o filhote. Assim como o ornitorrinco, que também é um representante do grupo dos mamíferos, não apresenta placenta. É um animal monotremado. Muito bem, então nós acabamos de observar os animais vertebrados e os animais invertebrados. E vocês perceberam a classe ao qual nós pertencemos, que é a classe dos mamíferos, uma classe muito importante. Agora, tem que estudar mais um pouco, porque foram as principais características apenas para vocês terem uma noção geral, né, dos grupos animais. Mas agora nós precisamos responder a pergunta inicial. E agora observe a resolução da pergunta inicial. Em uma praia existem fixados às rochas anêmonas e mexilhões. Há também águas-vivas e camarões nadando. A que filos pertencem esses animais? Anêmonas e água-viva pertencem ao filo dos selenterados, aqueles animais muito simples que apresentam uma cavidade gástrica e que são nadantes, no caso da água-viva e no caso da anêmona, que é um animal fixado à rocha. Mexilhões pertencem ao filo dos moluscos. São os animais de corpo mole, envolvidos por conchas para proteger a parte interna do corpo do animal. Camarões pertencem ao filo dos artrópodes. Nesse filo, nós vamos ter como característica principal as patas articuladas. Com a resolução agora desse exercício, vocês poderão se aprofundar um pouquinho mais nas características dos animais. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula.